Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de regência verbal? Vamos lá então. Vejam, hoje nós vamos dar sequência. Já vimos 5 verbos na aula anterior e hoje nós vamos estudar mais 5 nesta videoaula. Então vamos lá. Vamos ver a regência dos verbos esquecer e lembrar. Nós vamos pensar o seguinte: quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Vamos pelo exemplo. Eu esqueci o quê? O nome dele. Verbo transitivo direto. Eu lembrei o quê? Lembrei teu nome. Verbo transitivo direto. Vejam a diferença. Quando o verbo for pronominal, isso é, for acompanhado de um pronome, vai mudar a regência. Então, eu vou dizer que quem se esquece de alguma coisa. E quem se lembra de alguma coisa. Vamos ao exemplo. Esqueci-me do livro. Esqueci-me de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho pronome, eu vou ter que usar a preposição de. Eu me lembrei da encomenda, mas eu me lembrei de que? Tem um pronome, eu me lembrei. Verbo pronominal, eu vou usar a preposição de. Vamos praticar um pouquinho. Olha, essa propaganda é antiga. Não esqueça a minha calói. Não esqueça o que? A minha calói. Verbo transitivo direto. Vamos ver aqui agora, se a frase fosse diferente. Se fosse assim, não se esqueça. Quem se esquece de alguma coisa. Então, eu iria colocar, não se esqueça da minha calói, certo? Não esqueça a minha calói, não se esqueça da minha calói. Vamos aqui aos quadrinhos. Como já falei com vocês, os quadrinhos tendem a reproduzir a fala. Então vamos. O pai da Aline. Os homens são todos os insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Nada a ver. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Decepção para a Aline, né? Vamos ver a regência. Eles nunca lembram. Quem lembra, lembra alguma coisa. Eles nunca lembram o quê? Uma data importante. De acordo com a gramática, de acordo com a norma padrão, deveria ser: eles nunca lembram uma data importante. E a outra? Eu lembro. Quem lembra, lembra alguma coisa. Lembro o quê? O dia da nossa primeira briga feia. Quem lembra, lembra alguma coisa. Lembro o quê? E se fosse assim? Lembro-me. Aí iria modificar. Eu tenho ali agora o pronome. Quem se lembra de alguma coisa. Lembro-me de quê? Do dia da nossa primeira briga feia, certo? Então, o verbo lembrar, ele não muda o sentido, mas ele muda a regência, se ele for pronominal ou se ele não for pronominal. Vamos a outro verbo, é o verbo implicar. Já o verbo implicar, eu vou ter 3 sentidos que vamos estudar. Vamos ver. Primeiro aqui, vamos sempre começar pelo exemplo que torna mais fácil. Sua atitude implicará sérias consequências. Sua atitude implicará o quê? Sérias consequências. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não usa preposição. Nesse sentido, nesse contexto, ele vai ter o sentido de trazer como consequência, ou seja, sua atitude vai trazer sérias consequências, ou sua atitude vai acarretar sérias consequências. Vamos ver outro sentido. Esse aqui é o que vocês mais usam.
Olhe, pare de implicar com sua irmã. Quem implica no sentido de provocar, importunar, implica com alguém. Implicar com quem? Então, é um verbo transitivo indireto e rege a preposição com. Então, pare de implicar com quem? Com sua irmã. Ela implica comigo. Ela implica com quem? Comigo. Então, veja, o uso da preposição com aqui, que é exigido pelo verbo implicar nesse sentido, de provocar, de importunar. Vamos a outro sentido que o verbo implicar pode ter. A denúncia da moça implicou o gerente no ocorrido. Vejam, a denúncia da moça implicou alguém em alguma coisa. Implicar alguém em algo. Então, nós vamos ter aí o uso da preposição em. Verbo transitivo direto e indireto. A denúncia da moça implicou quem? O gerente. Implicou em que? No ocorrido. Nesse uso aqui, vai ganhar o sentido de, o verbo implicar vai ganhar o sentido de envolver, comprometer. Vamos trocar para entendermos. A denúncia da moça envolveu o gerente no ocorrido. Vamos aqui aplicando. O verbo implicar no sentido de acarretar é verbo transitivo direto, ou seja, não exige preposição. Então, vamos assinalar qual seria a frase correta. O ocorrido implicará a demissão do funcionário ou na demissão do funcionário? Já vimos, verbo transitivo direto, não exige preposição. O ocorrido implicará o quê? A demissão do funcionário. Essa primeira opção. Mais um pouquinho, vamos para o nosso oitavo grupo de verbos. São os verbos morar, residir, situar-se, estabelecer-se, estar situado. Observe que são todos verbos estáticos, ou seja, que não indicam ação. Todos eles são verbos intransitivos. Eu moro, eu resido, tal estabelecimento situa-se e assim por diante. São verbos intransitivos que não precisam de complemento. Porém, na sequência, eles vão ser acompanhados de adjuntos adverbiais com a preposição em. Então, vamos aos exemplos. Eu moro. Onde? Em Minas Gerais, adjunto adverbial de lugar regido pela preposição em. Eu resido em Patrocínio. Muitas empresas estão situadas no estado de São Paulo. Lembrando comigo que no é o encontro da preposição em com o artigo o, no. Então, morar em, residir em, situar-se em, estabelecer-se em, estar situado em. Vejam, é uma dúvida corrente. A própria revista Exame publicou lá na seção carreira. Morar em ou morar a? Qual o jeito certo? Vocês já sabem. Morar em. Então, como é que eu vou dizer? Moro à rua Cesário Alvim ou eu moro na rua Cesário Alvim? Quem mora, mora em algum lugar. O morar rege a preposição em. Então, eu vou ter aqui em mais a é igual a na. Moro na rua Cesário Alvim. Ok? Vamos a um outro verbo bastante usado por vocês. É o verbo namorar. O verbo namorar simplesmente é um verbo transitivo direto, sem preposição. Quem namora, namora alguém. Namoro quem? Então, vamos ver. Não tem preposição. Existem vários motivos para namorar um cinéfilo, uma pessoa que gosta de cinema. Existem vários motivos para namorar quem? Um cinéfilo. Vamos então marcar a opção correta. João namora com Maria ou João namora Maria? João namora quem? Verbo transitivo direto. João namora Maria. Se você vai fazer a pergunta para um colega,
Você vai dizer com quem você namora ou você simplesmente vai perguntar quem você namora? Isso mesmo, é a segunda opção. Quem você namora? Porque quem namora, namora alguém. Namora quem? Eu não uso a preposição. Como eu uso coloquial? O uso coloquial, o uso do dia a dia, que geralmente as pessoas se apropriam dele, é namorar com, né? João namora com Maria. Mas vocês agora que já conhecem a norma padrão, sabem que o verbo namorar não rege preposição. João namora Maria. Vamos praticar mais um pouquinho? Quer namorar comigo ou quer me namorar? Como pedir alguém em namoro? Isso mesmo, quer me namorar? Porque quem namora, namora alguém. Namora quem? Outro verbo bastante usado por vocês são os verbos obedecer e desobedecer. Ambos são verbos transitivos indiretos e rege a preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Quem desobedece, desobedece a alguém, a alguma coisa. Vamos aos exemplos. Sempre obedeci. A quem? Aos meus pais. Verbo transitivo indireto rege a preposição a. Se você desobedecer, a que? As leis de trânsito. Verbo transitivo indireto rege a preposição a. Vamos à prática? Esse cartazinho aqui, esse dizer, está correto ou incorreto gramaticalmente falando? Ser ético não é obedecer leis e normas, mas fazer o que é certo sem imposição de ninguém. Vamos ver, vamos olhar o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Pela norma padrão, portanto, deveria ser obedecer a leis. Ok? Pessoal, por hoje são esses verbos. Vamos rever quais nós vimos? Esquecer, lembrar. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Verbo implicar, no sentido de trazer como consequência, não tem preposição. No sentido de provocar, importunar, é implicar com alguém. No sentido de envolver, é implicar alguém em algo. Os verbos morar, residir, situar-se, estabelecer-se, estar situado são verbos estáticos e rege a preposição em. Eu moro na rua X. Eu moro no bairro X. O verbo namorar não rege preposição, portanto, quem namora, namora alguém. E os verbos obedecer e desobedecer. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Quem desobedece, desobedece a alguém, a alguma coisa. É isso, pessoal. Nesta aula, são apenas esses. Daremos continuidade no próximo momento e vamos praticar. Um beijo.